Oi, gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura. Hoje vamos começar com algumas perguntas. Existem livros tóxicos, obras literárias tóxicas, né? E quem é que decide o critério para determinar essa nocividade, né? E o que é mais pernicioso? Obras eventualmente nefastas ou a supressão, a censura desses conteúdos? Vamos examinar algumas obras polêmicas, controversas ao longo da história, né, para ajudar a gente a refletir sobre essa questão da liberdade de expressão. Tá? Vamos começar, vou só alertar que eu não estou propondo que essa relação, essa lista de livros, sejam todos eles bons ou sejam todos eles maus, tá? Alguns são indiscutivelmente execráveis, tá? E outros podem ser até admiráveis, tá? Vamos começar por um, neste caso, que é o romance Versos Satânicos, do escritor indiano, escritor britânico de origem indiana, o Salman Rushdie. Esse livro foi publicado em 1989, tá? Os protagonistas são dois indianos muçulmanos, tá? E tudo começa num atentado contra um avião. Tá? Os fundamentalistas islâmicos consideraram, imediatamente após a publicação, consideraram esse livro uma obra blasfema contra o Corão. Tá? O então chefe do Estado da teocracia iraniana, o Ayatollah Khomeini, ele decretou uma fatwa, ou seja, uma sentença de morte contra o escritor Salman Rushdie, tá? Cuja cabeça foi posta a prêmio por 3 milhões de dólares. Mais tarde, esse prêmio, essa recompensa, foi aumentada para 6 milhões de dólares. Tá? O tradutor japonês do Versos Satânicos foi assassinado em Tóquio, e o editor norueguês foi esfaqueado em Oslo. O próprio Salman Rushdie passou 13 anos seguidos, nós estamos numa época de confinamento, não é? de isolamento social, tá? Ele passou 13 anos confinado, tá? Mudando sucessivamente de endereço, tá? Com a assistência da polícia britânica. Tá? Ainda esta semana, na França, um professor do ensino médio foi assassinado por um terrorista islâmico por, numa aula sobre liberdade de expressão, mostrar as caricaturas do Maomé da revista satírica Charlie Hebdo. Tá? Muito bem. Outro livro controverso, que exerceu muita influência, foi o livro vermelho do Mao Tse Tung, que era um livrinho pequeno, em edição de bolso, contendo uma compilação de citações do Mao Tse Tung, que foi o líder revolucionário que em 1949 ajudou a nascer a República Popular da China. Tá? Esse livro, a partir da chamada Revolução Cultural, que é uma radicalização ideológica promovida pelo Mao, tá? Em 1966 e até 1976, que é quando morre o Mao Tse Tung, tá? Esse livro ele era brandido por multidões de adolescentes e jovens adultos chineses, né, que caçavam o que eles consideravam intelectuais em instituições burguesas, né, vandalizando, destruindo, linchando, humilhando, tá, essas pessoas e entidades. Tá? A própria casa em que o Confúcio nasceu foi destruída, assim como monumentos da dinastia Ming. O Mao é considerado por historiadores um dos maiores genocidas da história, tá? Superando até o Hitler e o Stalin, teriam morrido no grande salto para frente, que era um plano econômico extremista, e na Revolução Cultural, cerca de 40 milhões de chineses morreram de fome
ou então em execuções sumárias promovidas pelo Estado. Tá? Depois da morte do Mao, houve os novos dirigentes que sucederam o Mao, né, fizeram uma espécie de reciclagem pragmática do regime, né, e hoje, como se sabe, a China é uma das supremas superpotências mundiais, terá até ultrapassado economicamente os Estados Unidos, tá? Criando algo como um oxímoro ideológico, um paradoxo político, que é um Estado comunista capitalista. Tá? Então, esses novos dirigentes, de alguma forma, preservar a imagem do pai fundador da República Popular da China, né, despejaram as culpas dessas atrocidades na viúva do Mao. Tá? Em 3 colaboradores que ficaram conhecidos como o Bando dos Quatro. Ela foi condenada à morte, foi sentenciada à morte, tá? Depois essa pena foi comutada em prisão perpétua. Precisamente 25 anos depois do início da Revolução Cultural, no 25º aniversário da Revolução Cultural, a viúva do Mao se enforcou na prisão. Tá? Outro livro polêmico é O Estado Judeu, escrito por um austríaco judeu chamado Theodor Herzl, né, no final do século XIX, onde ele lança as bases conceituais do sionismo. O que é o sionismo? É a ideia de que o povo judeu tem direito a um Estado independente num território delimitado, tá? Essa é uma ideia que bastante compreensível, ao meu ver, tá? Só que também gerou algumas distorções nos fundamentalistas judeus, tá? E foi uma das fontes de instabilidade no Oriente Médio. Do outro lado da barricada, os estados árabes que rodeavam e rodeiam Israel, tá? Jamais admitiram a existência do Estado judeu, né? E queriam que Israel fosse simplesmente riscado do mapa. Tá? Nos últimos tempos, essa posição tem mudado devido à perda da relevância econômica do petróleo e do expansionismo iraniano. O Irã é um Estado islâmico, não é um Estado de fé muçulmana, né? Até teocrático, né? Mas é um Estado persa e não árabe, tá? A Liga Árabe se tornou mais pragmática em relação à existência do Estado de Israel, né? Até recentemente o Sudão e os Emirados Árabes Unidos estabeleceram relações diplomáticas normais com Israel, tá? Muito bem. Um outro texto tóxico e assim, indiscutivelmente tóxico, é o chamado Malleus Maleficarum, que é um título em latim, que é conhecido como o Martelo das Bruxas. Esse era um manual que a Inquisição usou, tá, para caçar bruxas. Tá? Nós tendemos a pensar que as principais fogueiras de bruxas e bruxos não aconteceram em pleno obscurantismo da Idade das Trevas, ou seja, a Idade Média, tá? Na verdade, não foi bem assim, tá? Foram queimadas muito mais bruxas em pleno Renascimento. O Malleus Maleficarum teve 50 edições durante o Renascimento do que na Idade Média. Milhares de pobres diabos, tá, confessaram tudo o que a Inquisição pretendia, né, sob torturas indescritíveis. Tá? Uma outra obra controversa é Os Protocolos dos Sábios do Sião. Os Protocolos dos Sábios do Sião são um panfleto apócrifo, tá? Ou seja, a autoria não é assumida. Tá? Não se conhece um autor individual. Tá? Na verdade, esse panfleto ele foi engendrado pela polícia secreta do czar da Rússia. Tá? A palavra czar vem de César, assim como Kaiser, tá? Ou seja, o imperador da Rússia, né? A Ucrânia, que era o nome da polícia secreta do Estado, tá? E é uma das principais fontes até hoje, esses protocolos dos sábios do Sião, do antissemitismo. Tá? O próprio Hitler justificou muito das suas ideias antissemitas a partir desse. O que é que propõe o protocolo dos sábios do Sião? É que existe em curso uma
conspiração diabólica de judeus com banqueiros, com políticos, com intelectuais, com economistas, para uma conspiração judaica para dominar o mundo. Né? Os Protocolos dos Sábios do Sião foram utilizados um dos últimos romances de Umberto Eco, intitulado O Cemitério de Praga, como matéria-prima ficcional. Tá? Muito bem. Outro texto polêmico é O Príncipe, do Maquiavel, tá? Que é considerado a primeira obra moderna de filosofia política. Tá? Até hoje, os acadêmicos se estapeiam para decidir se o Maquiavel defendeu as ideias contidas no Príncipe, tá? Ou simplesmente, como um cientista social rigoroso, ele estava constatando uma realidade empírica. Tá? Há ideias do Príncipe, né? Como que é melhor para um governante ser temido do que amado, tá? E que os fins justificam os meios. Tá? O Príncipe, ele foi leitura de cabeceira de muitos ditadores a partir do Renascimento. Tá? Outra obra controversa é O Pivô da Civilização, de uma enfermeira, escrito por uma enfermeira americana, chamada Margaret Sanger. Tá? Ela é considerada a mãe do planejamento familiar. Tá? Mas essa obra ela tem um outro lado menos louvável, mais censurável, tá? Que é uma defesa da eugenia. O que é eugenia? Eugenia é uma procriação seletiva visando a uma raça pura. Tá? A Margaret Sanger ela era uma admiradora de Esparta, a cidade-estado da Grécia Antiga, que praticava o infanticídio institucional. Tá? Os bebês espartanos que nasciam com defeitos físicos eram sumariamente, imediatamente sacrificados. Tá? Hoje em dia, o eugenismo assume uma dimensão ainda mais assustadora através da eventual manipulação genética. Tá? Uma outra obra polêmica é Bagatelas para um Massacre. Tá? Bagatelas para um Massacre é um livro escrito por um escritor francês chamado Louis-Ferdinand Céline, tá? Que é considerado um dos maiores prosadores da literatura francesa. Várias obras dele fazem parte da Pléiade, que é a mais prestigiosa coleção de autores franceses, que vão de Montaigne a Proust. Tá? É uma espécie de entronização do supremo pedigree literário francês, tá? Um panteão literário. Tá? Essa obra, Bagatelas para o Massacre, pelo contrário, tá? Ela continua até hoje banida em território francês. Ela está relacionada, assim como os Protocolos dos Sábios do Sião, aos pogroms. O que são pogroms? Pogroms é uma palavra de origem russa, Yiddish, tá? Que é um massacre de comunidades étnicas, tá? Fomentadas e autorizadas pelo Estado local. Tá? O Céline, ele era obviamente antissemita, e quando os nazistas fugiram da França com a chegada das tropas aliadas, tá? Ele fugiu junto com essa comitiva, o Marechal Pétain fazia parte dessa comitiva e acabou por se refugiar na Dinamarca. Ele foi condenado à revelia, à prisão, tá? E só regressou à França em 1953 e se tornou simultaneamente um autor maldito e um autor canônico. Tá? Depois, aquele que é, por assim dizer, a quintessência, tá? Dos livros malditos, que é o Mein Kampf, do Adolf Hitler. Tá? O Hitler escreveu esse livro quando ele estava preso após uma tentativa de golpe de Estado na Baviera, o chamado Putsch
da cervejaria, por ter golpe, né, da cervejaria em Munique, que fracassou, tá? E ele foi condenado a 5 anos de cadeia. Tá? Mas aí um juiz, tá, decidiu, que coisa, né, gente? Decidiu que o Hitler era inofensivo e o Hitler só permaneceu preso apenas 5 meses, que foi quando ele escreveu o Mein Kampf, tá? Que é uma indigesta salada de antissemitismo, tá? Que não propõe explicitamente a solução final, ou seja, o extermínio sistemático dos judeus, mas isso está nas entrelinhas, com conceitos como Lebensraum, que é o espaço vital, tá? E um pastiche do Nietzsche, tá? De que os mais fortes têm todo o direito de dominar os mais fracos. Tá? O Mein Kampf, ele foi um best-seller até a queda do Hitler, vendeu cerca de 5 milhões de exemplares e foi uma das principais fontes de rendimento, de grana do Hitler. Tá? As famílias eram obrigadas a ter um exemplar em casa, e se, por exemplo, noivos queriam casar, quando compareciam ao registro civil, tinham que apresentar um exemplar do Mein Kampf. Tá? Muito bem. Então, gente, essa ideia dos livros malditos, ela entronca muito com a liberdade de expressão. Tá? Eu vou falar no próximo vídeo sobre fogueiras de livros, que é uma tradição infame que percorre toda a história da civilização a partir do Gutenberg e dos livros impressos. Tá? Existe até uma obra do Ray Bradbury, Fahrenheit 451, cujo título é exatamente a temperatura ideal para a combustão do papel. Tá? 2 pinceladas finais sobre livros queimados, tá? Que vai ficar para um próximo vídeo, tá? Mas é curioso a gente pensar que quando o Don Quixote, no clássico do Miguel de Cervantes, volta para casa depois de todas aquelas aventuras picarescas, tá? O barbeiro, que era uma espécie de médico da aldeia, tá? E o padre da aldeia, tá? Decidem queimar todos os livros de cavalaria que eventualmente tinham pirado o juízo do Don Quixote. Tá? Isso pode simbolizar uma transição de um formato literário, que eram os romances de cavalaria, para o novo formato do romance moderno, tá? Que o Don Quixote do Cervantes é o primeiro grande paradigma. Tá? Outra questão de queimar livros é quando Kafka, que morreu em 1924, sentiu que estava no fim, ele pediu ao seu melhor amigo, Max Brod, que queimasse todos os seus manuscritos, o que corresponderia a incinerar toda a obra, acabar, eliminar a obra do Kafka, porque ele era praticamente um autor inédito nessa altura do campeonato. Tá? E o Max Brod se recusou terminantemente a queimar os manuscritos do Kafka, e dizendo o seguinte: primeiro, o Kafka ele justificou-se mais tarde, ele tinha caixa de fósforo em casa. Tá? E segundo, ele sabia melhor do que ninguém, se havia uma pessoa neste mundo que jamais queimaria uma vírgula do punho dele pela admiração que eu sempre tive pelo gênio dele, seria eu. Tá? Então esse era um pedido simplesmente protocolar e não sincero. Tá? Gente, então até a próxima. Vem aí um novo vídeo sobre fogueiras de livros, tá bom? Fiquem bem, tchau, tchau.